o dilema da salvação. O tema é: o cristão tem que adquirir a certeza da salvação antes dele partir dessa vida para o outro lado, para a eternidade. Hoje nós estamos vivendo um tempo difícil em que a maioria de pessoas, inclusive, eu tenho encontrado pessoas que estão entregando profecias na igreja, entregam visão, pessoas que ficam dizendo que Deus falou com ele, trazendo recado de Deus para outras pessoas e fazendo um monte de coisa espiritual, segundo eles. E nem tanto quando você pergunta para essas pessoas se ela tem, a maioria delas, uma porção dela diria, a certeza da salvação, da vida eterna, elas dizem que não tem e ainda discute com a vida de quem diz que tem. É uma das coisas o pior é não somente ela não ter a certeza da salvação, essas pessoas, mas como também elas duvidarem das outras que diz que tem a certeza da salvação, entrar em conflito com quem assume a certeza da vida eterna, que carrega no coração essa certeza, né? Pois bem, a Bíblia Sagrada já diz isso, biblicamente, a Bíblia já nos garante, por exemplo, há muitas passagens na Bíblia que garante que quem está em Cristo Jesus, eles têm a vida eterna e têm a salvação dentro do seu coração, na sua alma, no seu espírito, está dentro, ligado uma coisa com a outra. Por exemplo, Romanos, vamos lá, o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 8, versículo 1, o que é que diz o apóstolo Paulo? A nova vida, o tema é a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de adoção. E o apóstolo Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Aí é que está o porém, mas segundo o Espírito. O apóstolo segue dizendo: porque a lei de Cristo nos libertou, a lei de Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado, porquanto agora somos livres, né? Nós não somos mais escravos do pecado, fomos libertos da escravidão. Agora nós temos a certeza da salvação reinando na nossa vida. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 16, o que diz o apóstolo Paulo? Mas nós temos a mente de Cristo, discernimos bem tudo e de ninguém somos discernidos. Isso significa que se eu estou em Cristo, eu tenho os pensamentos de Cristo. E quais são os pensamentos de Deus para nós que está em Cristo? Vida eterna. E, obviamente, que se eu estou em Cristo Jesus, eu vou confessar a fé, e a fé, ela é a certeza da vida eterna. Ora, o apóstolo Paulo diz também lá em Hebreu, capítulo 11, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E aí ele vai falando que por ela os antigos alcançaram os testemunhos, e vai uma lista de vitória dos que vivem por fé. Então, se temos fé, se estamos em Cristo, temos a vida eterna dentro de nós reinando, temos a alegria, até porque a Bíblia diz que nós temos o espírito de adoção, o Espírito de Deus que diz: Abba, Pai, e que está em nós, que confessam que Cristo vive em nós. João capítulo 15, o versículo 1 por diante, Jesus disse o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele corta e lança fora, e limpa que está dando fruto, para que dê mais ainda. No versículo 3, me escapa bem da memória, diz para os discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dado. O versículo 7 do mesmo capítulo, ele diz: vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo quanto quiserdes, e vos será concedido. Nisto é glorificado meu Pai. Preste bem atenção. Jesus está também dizendo, no versículo 10 desse mesmo capítulo, se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. E o meu mandamento é esse: que ameis um aos outros, assim como eu vos amei. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas,
capítulo 5 e o versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor. Primeiro, gozo, o amor, gozo. Segundo lugar, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O apóstolo Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Ora, e os que estão em Cristo Jesus crucificaram a sua carne com suas paixões, crucificaram as paixões carnais. Agora nós vivemos uma novidade de vida. Significa dizer, e principalmente a alegria da salvação. Quando você vai para Marcos capítulo 15, Jesus acaba de pregar em o versículo 16, ele decide por todo mundo pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Há condições é que nós temos que prosseguir na certeza da salvação. Habita em nós a certeza da salvação. Pode ser que um crente, no momento de luta, de tempestade, de dificuldade, na vida, e há muitas provações, né, na vida, né, os dilemas, os acontecimentos da vida. Pode ser que um crente passe por um momento e que veja essa salvação de uma forma meia nebulosa. Pode ser que veja como um dia nublado ou como um dia sem sol, ou digamos assim, tempestuoso, né? Debaixo de grandes nuvens de chuva aí que não se enxerga o sol e que não se vê a claridade do sol, nem o aquecimento do sol devido ao dia que está nebuloso. Mas, na verdade, aquele dia vai passar e logo vai vir a claridade e ele vai sentir de novo o aquecimento do sol, e isso significa a alegria da salvação vai de novo tocar seu coração. A mesma coisa como a noite que não tem estrela por causa do tempo, de repente nem toda noite vai ser visto as estrelas no céu, mas logo, logo aparece de novo. Pode ser que na vida de um cristão, na luta, nos atos altos e baixos, nas tragédias, que por muitas vezes nos pode surpreender, Jesus disse isso, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, suceda que um cristão tenha isso. Pode. Agora, um cristão adotar um sentimento de dúvida e de incerteza de que a salvação é uma coisa que Deus ainda vai decidir na vida de todos os cristãos, esse cristão está fora do entendimento da Bíblia Sagrada e da mente de Cristo e da natureza do Espírito. Não tem o Espírito de Deus nele, se já teve, perdeu. Então é preciso ter muito cuidado com esse tipo de crente. Não podemos aceitar esse tipo de pessoa vivendo na igreja, indo nos cultos da igreja, trabalhando na obra de Deus, e quando você pergunta se ele tem a certeza da vida eterna, ele diz que ninguém tem. Além dele dizer que não tem, categoricamente ainda diz que os outros não têm. Veja que mentalidade miserável, destruída, quebrada, acabada, sem esses cristãos são na verdade, são, sabe o que? Presunçoso, são altivos de espírito, não aceita mais correção, não aceita mais instrução, não tem mais a alegria da salvação, fala muito e nada faz, é muito falador das coisas, fala que conhece tudo, conhece sobre tudo que é religião, conhece todo o defeito da igreja, conhece todo o defeito do pastor, conhece todo o defeito do A, do B, mas o deles eles ignoram. Essas pessoas são muito faladoras, elas apontam defeito de todo lado, mas elas não olham para o seu próprio defeito. O pior de todo é ela viver na igreja sem a certeza da salvação. Isso é uma coisa triste, sem sequer sentir a alegria da salvação, porque quem está em Cristo Jesus, de fato, sente o gozo da sua presença e dá frutos, e esses frutos provam que eles estão em Cristo, e a palavra de Deus está nele, por isso que o apóstolo Paulo diz, mais os frutos do Espírito, Gálatas capítulo, repito, 5 e o versículo 22, primeiro o amor, depois gozo, paz, longanimidade e benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Daí você já pode ver se a pessoa está em Cristo Jesus, ela tem que ter esse sentimento, ela tem que ter esse relacionamento, tem que ter um espírito que diz que ela é filho de Deus, porque ele testifica, o apóstolo Paulo diz, porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós e para aqueles que perderam a certeza da vida eterna, que perderam a certeza da salvação, a alegria da salvação, certamente precisa ser humilde e admitir isso, pedir ajuda, irmão, ora por mim,
pois eu já não sinto mais isso. Isso aí seria mais bonito, mais decente. Isso aí seria mais fácil dele adquirir de novo, de Deus um renovo, pedir, confessar à igreja, irmão, eu não tenho mais a alegria da salvação. É melhor dizer isso, estou passando por um momento difícil, ou seja o que aconteceu na vida dele, esfriou na fé, perdeu o amor, a frustração, decepcionou muito na vida, passou por muito processo, está ferido, quebrou-se todo e precisa ser feito um novo vaso, e confessa perante Deus, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora os meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos à oração desse lugar, o versículo 15 do mesmo capítulo de 2 Crônica, ou Crônica, e enfim, é isso aí. Essa é a palavra de Deus para nós. E aí, se você gostou dessa palavra, passa ela para frente, meu amado. A gente precisa carregar, cultivar a alegria da salvação. É preciso a gente entender que, se nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós saímos da morte para a vida. Que negócio é esse? O cara está na igreja, a pessoa está na igreja, a pessoa está tomando ceia, participando de tudo na igreja, dos trabalhos, e ainda dizer, pregando o evangelho para todo mundo e dizer que não tem certeza, que ninguém tem, afirmar que ninguém tem. Então, para que ele tem que pregar o evangelho, né? Ele tem que ficar calado até ele adquirir essa comunhão, esse relacionamento com Deus, andar com o Espírito. A Bíblia diz, andei em Espírito e não cumprirei a cobiça da carne. Anda com Deus, anda com o Espírito. Os que são de Cristo são guiados pelo seu Espírito. O apóstolo Paulo diz, todos que são de Cristo são guiados pelo Espírito Santo, pelo Espírito da graça, a nova vida, a nova natureza de Cristo que habita. Se eu estou com a nova natureza de Jesus, o meu destino é o céu, rapaz. Não tem como eu duvidar da minha salvação. Qualquer que está em Cristo Jesus está destinado ao céu. A diferença é se eu estou em Cristo ou se eu estou enganando a mim mesmo, né? Então, que Deus abençoe você que está me assistindo. Acredite nisso. Meu irmão, eu não sinto, pastor, pregador, não estou sentindo isso. Essa pregação do Senhor também me constrange. Então, é hora de você dar a mão à palmatória e confessar a sua situação. A gente não pode salvar ninguém nem condenar ninguém, mas se você não se conscientizar do seu estado de espírito e procurar diante de Deus um conserto, né? um avivamento, uma humilhação para que o Senhor se incline para ouvir suas orações, se incline para ouvir seu clamor. Deus é maravilhoso e piedoso, bondoso, ele perdoa. Leia Jeremias capítulo 3, eu me maravilho quando vejo Deus ali aconselhando Israel consigo mesmo, chamando Israel por meio de Jeremias para um aconselhamento. Se você ler ali as palavras, como Deus trata Israel, diz, porventura sou eu, conservará ele para sempre a sua ira. Ele começa a aconselhar Israel para se voltarem para ele, chama de filhos rebeldes, somente reconhece que pecou contra mim e que fizesse o pecado, fizesse o que não me agrada, desviasse dos meus caminhos. Quando você vai para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, o primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. E depois o próximo como a ti mesmo, né? Segue-se os ensinamentos de Deus. Primeiro você tem que amar a Deus, e aí com certeza você vai conseguir um relacionamento. Deus quer seu amor mais do que tudo, Deus quer sua atenção mais do que tudo, Deus quer seu coração mais do que tudo, Deus quer que você se relacione com Ele. E se você é um servo de Deus e não tem a certeza da salvação, então tem alguma coisa errada, e isso é preciso você tomar cuidado, levantar-se, começar a orar, buscar o Senhor, repreender o diabo, o acusador, os demônios que tentam botar incredulidade, botar dúvida, tirar sua fé, tirar sua esperança, tirar sua comunhão. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, você, meu jovem, adolescente, você, seja quem for, não deixe isso pinotear na sua vida por todo o tempo de seu viver, não, na igreja não. Antes que você termine os seus dias, antes que venha se apagar a sua candeia e se quebre o copo da sua vida, a sua alma, antes que tudo desabe, antes que chegue os dias do quais você venha dizer não tenho nele contentamento, tente rever seus conceitos e se conserte com Deus. Veja o que está acontecendo, o que está errado, conversa com Deus sobre a questão, exponha-se diante de Deus, Ele é grande
perdoador, misericordioso, bondoso, generoso, e ele restituirá suas esperanças, sua fé, seu amor, sua comunhão com ele, mas para isso você precisa confessar. É isso que ele disse para os 7 anjos da igreja da Ásia. Se você observar, só 2 que estavam de bem com Deus, que era o Filadélfia e o Esmirna, mas todos os restantes, até o de Sardo, estava morto. Porém, Deus manda dizer para ele que lembra-te do que recebeste, e Deus aconselha ele para voltarem à prática daquilo que Deus havia ensinado para ele praticar. Vai para o de Filadélfia, Laodiceias, que estava morto, tinha nome de que estava vivo, que rico sou e enriquecido estou e de nada tenho falta, mas o recado de Deus vem para ele, né? Capítulo 3, versículo 17 por diante, 18, 17. Aí diz, mas não sabe que és um pobre, desgraçado, cego, nu, miserável. Aconselho-te que compre de mim ouro aprovado, né? E vestes cumpridas para que cubra a vergonha da tua nudez, e colírio, né? Para que unja os teus olhos e veja. É aí que tem para que te enriqueça, veste para que te enriqueças, ouro, prata, né? Ouro aprovado para que te enriqueças, e vestes para que cubra a vergonha, e não apareça a vergonha da tua nudez. Mas o versículo 20, ele diz, eis que estou à porta e bato, versículo 19 ou 20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele comigo ceará. Agora, preste bem atenção, e ele ceará comigo. É certo que para isso você precisa abrir a porta do seu coração, reconhecer que você precisa de um renovo, reconhecer e deixar de ficar dizendo que está bem do jeito que está, sem a vida eterna, sem alegria, sem esperança, sem certeza, sem fogo, sem amor por Deus, sem vontade de adorar a Deus, porque uma pessoa que está em Cristo Jesus adora a Deus de coração, de alma, porque tem um fogo nele, né? Em todo tempo seja alvo os teus vestidos, e nunca falta o óleo sobre a tua cabeça. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. E de tudo quanto se tem ouvido, o fim é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Essa é a palavra de Deus para você, que está me ouvindo, que está me assistindo. É tempo da gente nos reconciliarmos com Deus, consertar nossas vidas com Deus e buscar cultivar um renovo na nossa vida, na nossa comunhão, afastando-se das coisas desse mundo. A verdade é que muitas pessoas estão vivendo um pouco de Deus e um pouco do mundo, porém, João, a epístola de João, primeira epístola, capítulo 2, e o versículo 15 diz, não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há, porque se alguém amar o mundo e as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. Não pode você sentir amor pelas coisas desse mundo, está apegado tanto com as coisas desse mundo, a vaidade e tantas coisas mais desse mundo, as invenções desse mundo, os entretenimentos deste mundo têm destruído a vida e a comunhão de muitos cristãos, porque eles não têm tempo mais para Deus, para ler as Escrituras, para orar, para jejuar, para consagrar, para se separar, tempo para com Deus, porque não dão mais tempo para Deus, e por conta disso estão perdendo a sua comunhão, estão perdendo o fogo, estão perdendo o amor, estão perdendo a fé, e não adianta, se nós não fizermos o que tem que ser feito, não vai acontecer mudança na nossa vida. Se ouvirmos ensinamento todo dia, mas nada praticar daquilo que ouvimos, lembro do que está escrito em Lucas, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 22, se não me escapa bem da memória, eu creio que não, mas está escrito, que compararei, a quem compara o homem que ouve essas minhas palavras? Ao homem e pratica, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. É aí que Jesus começa falando da importância do praticar. Tiago diz que a fé sem obra é morta, isso significa sem prática, sem uma vida prática. Então, ouça a palavra do Senhor e comece a colocar ela em prática. Todas as coisas que você precisa de um renovo que aconteça um renovo, tudo que você precisa de Deus vai estar numa obediência. Todas as mudanças que você deseja vai estar em uma obediência a uma instrução. Que Deus o abençoe, seja ele, principalmente o que está na palavra de Deus. Mateus capítulo 6, alguém já disse que todo crente deveria ter esse versículo de cor. Buscais, capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus o abençoe. Pense nisso. A prática da palavra de Deus vai trazer a existência no seu coração, ao movimento, o mover do Espírito Santo, e você vai começar a sentir a alegria da salvação, e de novo você vai dizer, eu sou salvo em Cristo Jesus de verdade. O Senhor me salvou
E eu estou caminhando para a cidade celestial. Estou esperando e aguardando a volta do Senhor Jesus, que a qualquer momento há de acontecer. E quando as trombetas tocar, eu vou ouvir o zoar da trombeta e vou subir dessa terra para o céu. E se eu partir dessa vida para outra, eu sei que eu vou para o reino eterno que me aguarda, o reino do meu Pai eterno, de Cristo Jesus. Que Deus o abençoe. Portanto, agora lembre-se, nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. E ainda muito mais a condenação é infernal, né, da perdição eterna. Aí é que não há mesmo, porque estamos em Cristo Jesus e a nossa viagem e a nossa direção é os céus. Então, o nosso sentimento é de que estamos salvos em Cristo Jesus e que nada pode tirar isso de nós. Por isso que a Bíblia já diz: guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus nos abençoe.